Meus irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos continuar nossos estudos na carta de Tiago. Hoje, capítulo 2, versos de 1 a 13. Tiago vai tratar de preconceito, vai tratar de diferença dentro da igreja, um problema interno que ele, como pastor e líder, ele vai se preocupar com isso para levar esse ensinamento para corrigir os problemas que a igreja estava apresentando. Principalmente esses irmãos estavam dispersos. Então ele começa a mostrar que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ele trata todas as pessoas igualmente e que nós não devemos julgar as pessoas pela cor, pela raça, pelo conhecimento, pelo título, pelo dinheiro que a pessoa tem, pelos trajes que ela veste, pelo carro que ela anda e assim por diante. Nós devemos amar a todos indistintamente. O corpo da igreja ele é espiritual e está acima dessa terra. Então nós devemos amar as pessoas igualmente e tratá-las com dignidade e respeito, sem olhar para qualquer tipo de diferença ou fazer questão de qualquer tipo de diferença. Então é isso que ele está falando aqui. A gente tem visto também na mídia muito se falar sobre preconceito, principalmente sobre racismo, sobre preconceito contra estrangeiros, no caso xenofobia, a homofobia que está tão na moda, que você não pode se posicionar contra a prática homossexual, que você está discriminando a pessoa que é homossexual. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas as pessoas acusam aqueles que se posicionam contrariamente a esse tipo de prática, de estar julgando as pessoas que praticam essas coisas. Quem julga é Deus, e a palavra de Deus é aquela que vai mostrar para nós aquilo que é certo e o que é errado. Como servos de Deus, nós devemos sim nos posicionar de acordo com o ensino dessa palavra. Muito bem. Tiago então começa a mostrar aqui que não deve haver diferença dentro da igreja do Senhor, que todos devem ser tratados dignamente e amar-se mutuamente, independente do cargo que ocupam na igreja, ou na sociedade, ou no governo, ou do título acadêmico que tenha, do título social, do título político, qualquer posição superior envaidece o ser humano e a tendência é essa pessoa tratar os outros com desdém, e muitos daqueles que estão abaixo querem bajular essas pessoas em troca de favor. Esse é o padrão mundano, esse é o padrão de Satanás, mas o padrão de Deus é o oposto. O padrão de Deus é tratar a todos com dignidade, com amor, com sinceridade e em igualdade. Então, Tiago vai mostrar para nós aqui 3 motivos pelos quais nós não podemos ou não devemos fazer acepção de pessoas. O primeiro deles é porque fazer acepção de pessoas é contra o caráter de Deus. E aqui também ele vai mostrar 3 razões que é contra o caráter de Deus. Primeiro é porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e por isso ele não distingue entre rico e pobre, entre negro e branco e qualquer outra diferença que possa haver. Segundo, é contra o caráter de Deus, porque Deus oferece a salvação de graça a todos os pecadores. Então, diante de Deus, toda a raça humana é considerada como pecadores perdidos, até entregarem a sua vida nas mãos de Jesus, até serem lavados no sangue do Cordeiro. E aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro não devem se sentir privilegiados ou melhores do que aqueles que ainda estão perdidos. Pelo contrário, devemos amá-los e mostrar o caminho da salvação. Como? Tratando com dignidade, com respeito, sem fazer qualquer tipo de distinção. Então o Evangelho é pregado a toda criatura. Isso que é o mandamento do Senhor. Toda criatura envolve pobre, rico, branco, negro e assim por diante. Depois, na terceira advertência que ele faz é que é contra o caráter de Deus, porque Deus julga igualmente todos os seres humanos. A palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá.
nós estávamos falando agora há pouco, todos nós somos pecadores, ou pecadores perdidos, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, ou pecadores perdoados com esperança, com a graça de Deus e com a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer maneira, somos pecadores. E assim Deus nos trata, como filhos, porque Ele nos recebe, nos perdoa e nos lava. Essa é a misericórdia dele para com todos, não importa se é rico, se é pobre e se está trajando roupas finas ou não. Deus nos ama de forma incondicional. Segundo ponto, ele vai mostrar para nós que nós não devemos fazer acepção de pessoas porque é incompatível com os princípios cristãos. A Bíblia fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência e com tudo que há em nós. Nós devemos amar a Deus e nos esforçar por obedecer os seus mandamentos. O segundo mandamento é semelhante: amai o vosso próximo como a si mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Você então, se você ama seu próximo, você não vai enganá-lo, você não vai traí-lo, você não vai abusar dele, quer seja intelectualmente, quer seja zombando dele de alguma forma, ou usando para seus próprios fins e proveitos, dependendo da situação. Então nós devemos sim amar o nosso próximo e estar pronto a ajudá-los. Tiago, então, ele começa a mostrar aqui que nós precisamos deixar de lado essas diferenças. Então ele chama a atenção daqueles judeus, mostrando para eles: olha, se alguém entrar na sua sinagoga com roupa fina, com anel de ouro, você vai honrar, e se entrar alguma pessoa com traje simples ou mal vestido, você vai desprezar e jogar lá para o fundo ou para uma posição sem honra nenhuma. Então nós não devemos fazer isso e precisamos lembrar que Deus nos julga conforme o nosso coração. E mais uma vez, a palavra mostra que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deus conhece nosso coração e nos julga conforme as nossas intenções mais secretas. Assim, fazer acepção de pessoas é contra a natureza da igreja, que deve ser uma natureza de amor e de fidelidade, conforme a natureza do próprio Senhor que habita em nós e que nos salvou. Assim, então, nós precisamos amar o nosso próximo, nós precisamos não violar esse mandamento, andar em justiça e amor, para que sejamos aceitos diante de Deus. Nos versos de 4 em diante, parece que Tiago faz um favorecimento ao pobre em detrimento do rico, né? A Bíblia fala também que Deus ama o pobre e aos pobres é pregado o evangelho, aos pobres, bem-aventurados os pobres de espírito e assim por diante. Geralmente, isso é fato, porque dificilmente os ricos são acessíveis ou estão dispostos a ouvir a mensagem do evangelho. O pobre, devido à sua tribulação, devido à sua necessidade, ele está mais aberto a receber o socorro e a mensagem da salvação. Mas não quer dizer que Deus prefira o pobre em detrimento do rico. Ou também não quer dizer que os ricos são maus e os pobres são bons. Pelo contrário, a Bíblia fala que toda a raça humana é má e não há em nós nada de bom. Então, por isso, nós devemos estar conscientes e tratar as pessoas com dignidade. Tem outros ensinos nas cartas, principalmente de Paulo, que fala que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos, que nós não devemos pensar de nós mesmos além daquilo que se deve, ou além do que somos, se achar em posição superior às outras pessoas que estão ao seu redor, ou às pessoas que estão na congregação que você frequenta. Talvez você seja a pessoa mais rica da sua igreja. Isso não vai te trazer benefício nenhum, a não ser a graça de você poder contribuir financeiramente para ajudar tanto a obra de Deus como as pessoas que estão em dificuldades. Esse é o plano de Deus. Por isso Deus chamou alguns ricos também. Mas Ele chama aqueles que são humildes. Ele chama aqueles que se entregam a Ele. Aqueles que estão dispostos a renegar
tudo aquilo de mal que está no seu coração. Via de regra, as pessoas com mais cultura, entre aspas, com mais dinheiro, mais posses e mais prestígio na sociedade, se julgam pessoas benevolentes. Aí elas geralmente fazem algumas obras de caridade, sustentam, financiam alguns projetos sociais. Isso é muito bom, mas não para glória sua. Isso deve ser direcionado, essa glória e esse louvor, ao próprio Deus. Então, como crentes, nós não podemos cair numa armadilha dessa. Ficar bajulando as pessoas porque elas têm dinheiro, prestígio, posição e desprezar as outras que são humildes e negar ajuda ou não querer pregar o Evangelho. Então, a igreja não pode ser uma igreja vinculada a algum tipo de pessoa específico. Então não pode haver a igreja só de negros, a igreja só de orientais, a igreja só de, entre aspas, homossexuais, que isso, biblicamente, é irrelevante, é impossível. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o Senhor da glória. Por isso, a lei de Deus deve ser mantida dentro da igreja. Nós devemos aceitar todas as pessoas, inclusive os homossexuais, mas essas pessoas não podem continuar naquele padrão de vida. Uma vez que entregam a sua vida para Jesus, Ele se torna Senhor das suas vidas, Ele vai lavar, transformar, purificar, justificar essas pessoas e inscrevê-las no rol, na família de Deus, fazer parte agora do corpo de Cristo, completamente transformadas. Nós vemos no próprio grupo dos 12 apóstolos, havia zelotes e havia publicanos. Eram dois inimigos declarados. Os zelotes trabalhavam para Roma, os publicanos trabalhavam para Roma e cobravam impostos à sua própria gente. E os zelotes os odiavam por isso, porque eles eram revolucionários e queriam libertar os judeus do jugo romano. E assim eles odiavam uns aos outros. Mas a partir do momento que receberam o chamado de Cristo, eles deixaram de ser publicanos e deixaram de ser zelotes, passaram a ser servos do Senhor Jesus Cristo. E assim é conosco também. Não importa a posição que você tem, não importa o título que você tem, quanto dinheiro você tem, e não importa a dificuldade que você esteja passando. Deus é o Senhor e Ele vai suprir, Ele vai usar as pessoas que têm um pouco mais de recursos para te ajudar. E se você tem esses recursos, não negue ajuda aos necessitados. Seja um servo fiel. Olhe para as pessoas com amor, olhando além dessa vida, pensando na eternidade, sabendo que Deus vai nos julgar conforme as intenções e as práticas do nosso coração. E aí, para terminar, Tiago vai falar justamente sobre isso. Proceder e falar. Então, muitas vezes nós falamos muito, nós temos um discurso muito belo, mas na hora de praticar, nós já vimos isso na aula passada, Ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus. Nós precisamos amar de verdade, não só de língua, como fala João. João, nas suas cartas, ele fala, não ameis só de língua, mas ameis de verdade, ameis com atitude. Então, a atitude de amar deve partir do nosso coração. E aqui também a gente faz uma distinção. O amor não é um sentimento. Amor é uma atitude que nos leva a cuidar do nosso próximo, a socorrer o nosso próximo, a enxergar a necessidade do nosso próximo e a nos dispor a sanar as suas necessidades e ajudá-lo nas suas tribulações. Assim deve ser a atitude no corpo de Cristo. Então, meu querido, fale de uma maneira e pratique essa mesma fala que você tem, para que você seja bem-aventurado e o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Amém? Deus abençoe.